Agora, oficialmente, né? Boa tarde a todas e todos. Nessa tarde de terça-feira gelada aqui em Campinas, mas ensolarada do outro lado do país, né? Com convidados aqui que devem estar sentindo um calorzinho enquanto a gente está nesse friozinho aqui do Sudeste. Mas eu dou as boas-vindas aqui aos convidados e aos novos integrantes do projeto, como a Mônica e a Larissa, que começaram o mestrado esse ano, então sejam bem-vindas. Esse é um seminário, é o segundo seminário que vai ser realizado no âmbito do projeto Imagens da Cidade, Discurso e Produção de Conhecimento, com a participação da professora doutora Maraísa Lopes, da UFPI, que vai apresentar um recorte, né, que ela propôs a pesquisar, a analisar, dentro das atividades propostas por esse projeto. Antes de passar a palavra para a Maraísa, eu já havia combinado com ela, né, de que eu faria aqui uma pequena observação sobre as atividades previstas, as atividades coletivas previstas para esse ano, né, que começa, na verdade, a segunda fase desse projeto. Então, eu vou compartilhar minha tela rapidinho aqui com vocês. Então, a gente entra a partir do dia 1º de junho de 2021, na segunda fase do projeto Imagens da Cidade, Discurso e Produção de Conhecimento. Então, para essa segunda fase, foram organizados alguns seminários. Esse primeiro que a Maraísa, né, vai apresentar hoje ainda faz parte da primeira fase. No dia 15 de junho, nós vamos contar com a colaboração da pesquisadora Carolina Rodrigues, que está aqui. No dia 10 de agosto, quem vai, então, conduzir esse terceiro seminário é o Marcos Barbai. Ele vai apresentar para a gente uma leitura do livro da Colette Soler, Em Corpo, e vai discutir as questões que ele se propôs dentro do projeto, que é a relação entre o olhar e o corpo. Voltando aqui, um quarto seminário vai acontecer, então, no dia 14 de setembro, aí com uma convidada, né, que não é integrante da equipe de pesquisadores do projeto, que é a professora Tânia Clemente de Souza, da Federal do Rio de Janeiro. Ela que tem trabalhado há muitos anos com imagem e discurso e cunhou algumas noções que nos ajudam muito nos procedimentos de análise e vai vir falar conosco sobre essas duas noções, que é a de operadores discursivos e policromia. Esses são os seminários que já estão organizados, né, que já estão previstos para acontecerem nesse ano. Mas fica aqui o convite para aqueles que quiserem trazer algum recorte, levantar alguma questão, apresentar alguma coisa relacionado àquilo que se propôs a compreender dentro do projeto, né, até o final do ano. A gente ainda poderia, talvez, aí, nos reunirmos em mais uma atividade coletiva como essa. Uma outra coisa que eu gostaria de dizer é que o relatório científico parcial vai ser entregue até o dia 30, né? Eu estou aqui redigindo esse relatório, então, quem ainda quiser que eu coloque, faça alguma menção a algum trabalho que foi desenvolvido e tem relação com o projeto, é só me enviar.
E eu espero, né, que seja o que tenha sido desenvolvido até agora, o que está em andamento, seja o suficiente para a FAPESP. Confesso que eu estou um pouco ansiosa para saber qual vai ser o retorno desse primeiro relatório. Mas, bom, né, vamos passar, então, à apresentação da Maraísa. Então, eu quero apresentar a Maraísa, já agradecendo-a por se dispor em trazer para esse momento, né, algumas reflexões, compartilhar conosco as suas primeiras análises, né? E aí eu vou fazer uma apresentação mais formal da Maraísa, já que a gente está gravando, depois pode ficar disponível lá no site do LabioUrb, então eu vou apresentá-la formalmente, para quem não a conhece. A Maraísa Lopes é licenciada em Letras, Português e Inglês, especialista em Estudos da Linguagem pela Universidade Mogi das Cruzes, é mestre e doutora em Linguística pela Unicamp, tendo desenvolvido a pesquisa de mestrado na área de concentração Análise de Discurso e no doutorado em História das Ideias Linguísticas. Ela realizou estágio pós-doutoral em Educação de Surdos pela Flagler College, nos Estados Unidos, tendo recebido bolsa da Comissão Fulbright. É docente da Universidade Federal do Piauí, com atuação no programa de pós-graduação em letras da mesma instituição, além de ser líder do Núcleo de Pesquisas em Análise do Discurso, o NEPAD, e pesquisadora associada do projeto FAPESP Imagens da Cidade, Discurso e Produção de Conhecimento. O trabalho que ela apresentará hoje faz parte de seus primeiros movimentos de análise em relação às pinturas rupestres do Boqueirão da Pedra Furada, localizado no Parque Nacional Serra da Capivara, no estado do Piauí. E este é um recorte analítico proposto pela pesquisadora para o projeto Imagens da Cidade, mas que também se vincula ao seu projeto doutoral, que está em andamento, supervisionado pela professora doutora Eni Orlandi. Então, é com muita alegria e com muita gratidão, Maraísa, que nós te recebemos aqui hoje para compartilhar conosco, né, as suas primeiras reflexões em torno desse recorte que você se propôs. Eu te agradeço muitíssimo. Passa uma historinha aqui de lembrar de todo o nosso trajeto acadêmico, né? Nós que fizemos mestrado e doutorado na mesma época, e é com muito carinho que eu te recebo aqui, e é com muito carinho também que eu tenho aí o privilégio de trabalhar com pessoas tão queridas e tão dedicadas a compreender a análise de discurso em suas diferentes, né, formas de funcionamento. Então, eu te agradeço, te passo a palavra. Então, primeiramente, agradecer o convite, né, da professora Graciele, como ela disse, é uma relação para além da academia, né, uma questão bastante afetiva, porque nós somos contemporâneas no mestrado, no doutorado. Além disso, grande parte das minhas bancas de mestrado e doutorado estão aqui, minha orientadora de mestrado e doutorado também, então é um movimento interessante esse de alternância dos lugares, né, de fala, essas questões todas. Então, agradecer mesmo pela oportunidade. Então, eu organizei um texto para tentar fazer essa minha exposição da melhor maneira. Eu vou parando em alguns momentos para fazer uso dos slides. Então, o trabalho que eu apresento hoje para vocês, eu intitulei da Capivara, Pinturas Rupestres, Sujeitos e Sentidos, né? Eu sou a Maraísa, como a Grace já me apresentou. Então, primeiramente, eu acredito ser necessário localizá-los com relação à minha fala. Parafraseando e deslocando aquilo que fora dito por Solange Bastos, em seu livro O Paraíso é no Piauí, a primeira coisa que me perguntam é por que resolvi morar no Piauí.
Tanto a Solange, eu acho ótimo que me façam essa pergunta, pois ela me faz cutucar o preconceito das pessoas, que por vezes acaba por gerar comentários como visite o Piauí antes que ele acabe, ou piadinhas como o Piauí não existe. O Piauí não só existe, como também é o berço do homem americano, já que lá se encontra, já que aqui se encontra a mais importante região arqueológica do mundo, no que se refere às pinturas rupestres, e o sítio arqueológico mais antigo das Américas, com vestígios de presença humana que teriam pelo menos 60 mil anos, talvez 100, segundo algumas datações. Passemos à localização do parque. O Parque Nacional Serra da Capivara está localizado no sudeste do estado do Piauí, ocupando áreas dos municípios de São Raimundo, João Costa, Brejo do Piauí e Coronel José Dias. A superfície do parque é de mais de 129 mil hectares e o seu perímetro é de 214 quilômetros. A distância que o separa da capital do estado, Teresina, é de 530 quilômetros. A outra via de acesso é Petrolina, distante cerca de 300 quilômetros. Então, vocês podem observar aqui no mapa, né, o Piauí é um estado bem comprido. Hoje, a gente está aqui em Teresina, né, a sede da UFP que eu trabalho hoje é em Teresina, e se vocês olharem mais para o finalzinho, a gente tem São Raimundo Nonato, e o Parque Nacional da Serra da Capivara está marcado ali, né? Então, uma distância bastante razoável. Na atualidade, já é possível chegar lá por um teto asfaltado, mas, no caso, na minha primeira viagem para lá, né, na primeira visita, ainda era um chão de terra mesmo, assim, né? Então, isso também mexeu muito comigo, despertou muito interesse, né, para estudar essa localidade. Toda essa extensão de terra tornou-se Parque Nacional em 5 de junho de 1979, sendo considerada uma unidade de conservação de proteção integral. Para melhor compreendermos o que significa ser um parque nacional, recorremos aos discursos disponíveis no site do ICMBio para observar que, no campo discursivo sobre o meio ambiente, tornar-se um parque nacional significa ser reconhecido como a mais popular e antiga categoria de unidades de conservação. Seu objetivo, segundo a legislação brasileira, é preservar ecossistemas de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas, de atividades educacionais e de interpretação ambiental, recreação e turismo ecológico, por meio do contato com a natureza. Então, aqui a gente tem uma das imagens mais difundidas, né, quando a gente digita, por exemplo, Serra da Capivara no Google, o que me aparece é a Pedra Furada. Essa é uma imagem conhecida, inclusive, internacionalmente. Aqui, na verdade, uma foto tirada por mim em uma das visitas, no período chuvoso, para vocês observarem como a questão da coloração, né, do parque acaba mudando também de um período para o outro. E aqui, no período seco. Ser designado como Parque Nacional traz como efeito para a região os sentidos próprios da noção de manejo. Há uma regulação, uma ordem, a conjugação de atividades manuais com a tecnologia avançada, com o objetivo de definir ou traçar decisões a serem tomadas, ou ainda o planejamento do uso racional da localidade e de seus produtos. Esse discurso pautado na noção de manejo acaba por deixar de ser a representação de sentidos pelo que se debate ou se luta e passa a ser ele mesmo o objeto de desejo que se busca, dando-lhe, assim, o seu poder intrínseco de reprodução e dominação, se me permitem adaptar a fala de Foucault em A Ordem do Discurso. Nesse sentido, a ordenação, o manejo do parque leva em consideração a preservação dos ecossistemas naturais, a pesquisa científica, a educação, a recreação e o turismo, instaurando um regime de visitação pública definido. Mas ter sido denominado Parque Nacional não trouxeram os benefícios advindos da classificação de modo imediato, já que por mais de 10 anos a localidade continuara negligenciada sem receber os fundos federais de modo regular. Pelo contrário, esse reconhecimento a significara como uma terra de oportunidades para a indústria madeireira. Como resultado dessa exposição, face ao não investimento do governo em vigilância,
a serra vivera anos sendo tomada como terra de ninguém, e sua flora fora sistematicamente destruída pela extração de madeiras nobres. Em 1981, a Unesco decretara o parque como Patrimônio Cultural da Humanidade, por se tratar de conjunto de sítios que têm um excepcional e universal valor histórico, estético, arqueológico, científico, etnológico ou antropológico. Antes de prosseguir, vale destacar que a Serra é o único parque nacional classificado como patrimônio cultural. Há 20 anos tenta-se mudar a classificação do parque para patrimônio misto, o que traria também os sentidos próprios do reconhecimento da importância do meio ambiente. Parece que há aqui certa disputa de sentidos. É como se o não reconhecimento da relevância ambiental da localidade pela Unesco ocorresse pelo fato de que esta estaria recoberta pela classificação no âmbito nacional. Interessar-lhes-ia proteger aquilo para o que não se formula o plano da ordem, o plano de manejo, como se as autoridades brasileiras estivessem relegado o cuidar do meio ambiente, algo para que talvez o Brasil tenha, e aí eu acho que hoje a gente pode dizer que talvez tivesse, um know-how conhecido, dito pelo viés da Organização das Nações Unidas, soubesse cuidar da cultura, do sensível. Bem, além dessas considerações, ser reconhecida como patrimônio cultural da humanidade traz em si uma gama de sentidos possíveis. A própria significação de patrimônio, uma noção de pertencimento. Se outrora aquele for um local significado como terra de ninguém, rompe-se com esse efeito e passa-se a tomá-lo como de alguém, como algo que pertence a um outro. Pensar um patrimônio cultural da humanidade no semiárido nordestino instaura novos sentidos para o que se entende por teste, já que o discurso sobre essa região privilegia as paisagens litorâneas e silencia outras, como as áreas de Caatinga e transição Cerrado-Caatinga. Para não dizer que, em última análise, o Nordeste brasileiro seja significado pelo discurso midiático a partir de uma polarização bastante forte, a das belas praias ao longo do litoral e a da seca como algo generalizante. Algo interessante a se observar aqui é o fato de que o Piauí não tem tradição alguma no que tange ao turismo comercial, fato que funciona nesse imaginário de negação do Estado pelos próprios brasileiros, como já apontado por Bastos, 2010. Interessante é pensar que, ao se tornar um patrimônio cultural da humanidade, estabelece-se um perfil de visitante consumidor, havendo um público interno residente no Brasil, em especial no Nordeste, formado sobretudo de estudantes na educação básica do ensino superior, professores, pesquisadores, jornalistas e profissionais ligados às áreas de ecoturismo e arqueologia, e um público externo, constituído de visitantes consumidores residentes em outros países, conforme explicitado por Carvalho e Bittencourt. É nesse ponto que eu retomo Peixet quanto à divisão social do trabalho de leitura, ou seja, na reorganização social do trabalho intelectual e na leitura de arquivo, pensando que a leitura do parque, de seus sítios, dos efeitos de sentido por eles produzidos. Há então dois grupos autorizados a ler o parque, a ler as pinturas rupestres, os brasileiros, que pertencem à escola, à ciência, grupos atravessados pela noção de conhecimento, e os estrangeiros, a quem se atribuiria naturalmente o lugar do civilizado, do escolarizado e do científico. Remonto ainda ao conceito de memória de arquivo, de Orlandi, a memória institucional a que não se esquece e alimenta a ilusão de literalidade, acentuando a ilusão de transparência da imagem, sustentada pelas instituições, lugares por onde circula o discurso documental e que servem à sua manutenção e estabilização, anunciados produzidos pela FUNAM, que é a Fundação do Museu do Homem Americano. Fundação que corrobora a administração do parque, juntamente com o ICMBio, sobre o fato de se criar um Museu do Homem Americano em 1998, a 40 quilômetros de distância do parque, numa tentativa de viabilizar o contato mais próximo com os resultados das pesquisas, que na visita do parque se constituiria em uma abstração para a maioria do público visitante.
Ou seja, coloca-se como possível dizer que o museu vem para didatizar a leitura do parque, divulgar o parque, vulgarizar o parque, tornando compreensível, acessível àqueles que não compartilham da possibilidade, que não são autorizados a lê-lo. Bem, eu acabei dizendo tudo isso, pois acredito que estudar o Parque Nacional Serra da Capivara implica um turbilhão de compreensões que ainda me inquietam e estão sendo foco da minha pesquisa de pós-doutorado, supervisionada pela professora Eni Orlandi, mas para esse encontro, pensando no recorte específico para a participação do projeto Imagens da Cidade, Discurso e Produção de Conhecimento, coordenado pela professora Adriele Costa, passemos ao movimento analítico com algumas pinturas rupestres que podem ser encontradas no Boqueirão da Pedra Furada, o maior sítio arqueológico do parque. Creio que quando pensamos as pinturas rupestres e remontamos aos muitos discursos disponíveis acerca dessas imagens, somos remetidos a uma prática de análise que perdura até os dias de hoje. A interpretação em sua acepção dicionarizada, explicar aquilo que é o escuro, a uma coisa, uma significação. Magalhães, 2011, ao tratar a arte rupestre, afirma que se de início parecia fácil dizer à luz da experiência cotidiana de quem se achava diante de uma parede rochosa pintada, o que as figuras coloridas, mesmo a aparência abstrata, significavam, com o passar do tempo, tornou-se difícil manter as interpretações sem que se apresentassem argumentos sólidos, passíveis de verificação, ação que passa a ser preconizada pela ciência já no século XIX. Buscando um lugar ou outro para olhar essas pinturas, como materialidade significante, tal qual expresso por Lagasse em 2007. Compreendo o discurso como a relação entre a materialidade significante e a história. Desse modo, coloco-me frente ao desafio de descrever e interpretar, à luz da análise de discurso, algumas das pinturas rupestres que podem ser observadas na Serra da Capivara. Olhar para as pinturas rupestres, para essas antigas formas de significar de nossos ancestrais, me sacode de cima a baixo, como diz Pfeiffer em 2005. Ao longo de 10 anos de visita, dentre os mais de 700 sítios arqueológicos existentes no parque, e dos 64 que são abertos à visitação, pude conhecer alguns, incluindo o Boqueirão da Pedra Furada, local em que se provara cientificamente que de análise com o carbono 14, a presença do homem na localidade há pelo menos 50 mil anos atrás. Estar no local que permite a ruptura de toda uma tradição, desafiando a teoria conhecida como modelo de Clovis, antes dominante, que defendia que o homem tivesse chegado pela primeira vez às Américas, vindo da Ásia, há 13 mil anos, por si só já significa. Mas permitam-me explicar-lhes uma classificação dada às pinturas rupestres para fins de agrupamento e análise pelos arqueólogos. Então, aqui a gente tem uma imagem, né, antes de eu passar o slide, a gente tem de cima mesmo das rochas da serra, e aqui a gente, então, para tentar perceber um pouquinho sobre as tradições de pintura rupestre na serra. De acordo com estudos desenvolvidos por Nied Guidon, pesquisadora que se dedica ao estudo e sobrevivência do parque há mais de 30 anos, na área do Parque Nacional, domina a tradição nordeste de pintura rupestre. Ela é caracterizada pela presença de grafismos reconhecíveis, figuras de animais, plantas e objetos, e de grafismos puros, os quais não podem ser identificados. Algumas representações humanas são apresentadas revestidas de atributos culturais, tais como enfeites de cabeça, objetos cerimoniais nas mãos. As composições de grafismos, apresentando ações ligadas, seja à vida de todos os dias, constituem a especificidade da tradição nordeste. 4 temas principais aparecem: a dança, as práticas sexuais, a caça e as manifestações rituais em torno de uma árvore. Então, aqui a gente tem um exemplo dessa tradição nordeste, né? Que a gente teria aqui um sujeito junto a um cervídeo. Há também a tradição agreste, que se caracteriza pela predominância de grafismos reconhecíveis, particularmente da classe das figuras humanas, sendo raros os animais. Nunca
aparecem representações de objetos, nem de figuras fitomorfas. Os grafismos representando ações são raros, as figuras são representadas paradas, não há nem movimento nem dinamismo. Aqui também a gente tem duas representações aqui de seres antropomorfos, né, sem nenhuma movimentação, apenas a representação. Ainda podemos mencionar a existência da tradição geométrica, caracterizada por pinturas que representam uma maioria de grafismos puros e algumas mãos, pés, figuras humanas e de répteis extremamente simples e esquematizadas. Tradição que encontra forte representação na imagem selecionada para representar o parque, que é essa daqui, né? Essa mais central é a imagem que se reproduz com relação à Serra da Capivara, como símbolo. Para esse gesto analítico, proponho-me a pensar como se dá a constituição de uma imagem do que seja o homem americano, de que posição enuncia esse sujeito, o homem americano, a partir de algumas pinturas rupestres, tais materialidades significantes como objeto simbólico, lugar de produção de sentidos. Assim, desloco aquilo que foi pensado por Orlando em 2005 e digo que o sujeito é pego pelo jogo da materialidade significante na história, na produção de sentidos. É o acontecimento do objeto simbólico que nos afeta como sujeitos. Os sentidos ressoam na material, na materialidade significante e na história. Se de um lado a materialidade significante tem sua parte na injunção de significar, de outro o mundo exerce a sua força. A submissão do sujeito à materialidade significante se dá em meio à sua experiência de mundo e pela injunção de sentido, de significar-se, um movimento sócio e historicamente situado e reflete sua interpelação pela ideologia. Os sujeitos e os sentidos experimentam mundo e linguagem, repetem e deslocam, permanecem e rompem limites pela relação contínua, de um lado, estrutura, regra, estabilização, acontecimento, de outro, jogo e movimento. A resistência dos sujeitos constitui outras posições que vão materializar outros lugares. A determinação histórica dos sujeitos não é para sempre, nem desligada como se pudesse ser qualquer uma. Não se dá da mesma maneira nos diferentes momentos da história. Ela tem suas formas e condições. É porque é histórico que se muda e é porque é história que se mantém. Sujeitos e espaços de interpretação de acordo com suas práticas significantes. Trazemos à baila a noção de narratividade de Orlando, tomando-a como a maneira pela qual uma memória se diz em processos identitários, apoiados em modos de individuação do sujeito. Não sem nos questionarmos que essa individuação, no nosso caso, não se dá pela relação com o Estado, né? Ela é de uma outra ordem, vinculando o seu pertencimento a espaços de interpretação determinados, consoante suas práticas discursivas, pensando aqui as pinturas rupestres como modo próprio desse sujeito homem americano se instaurar, significar no mundo. Imagens que dão a ver, demandam interpretação, convocam uma memória. Como diz Costa, imagem como forma de linguagem constituída na matéria significante própria, cuja significação permite analisar como o ente se significa. Martin, em 2013, afirma que as representações que os indivíduos produzem sobre suas realidades se modificam ao longo do tempo junto com as mudanças culturais, o que faz com que os registros rupestres acabem por manifestar a evolução de cada grupo que habitou fez uso de uma determinada região. Costa 2018 aponta que a imagem, em forma de imagem, se configura como um objeto simbólico que acompanha a história da humanidade, a exemplo das pinturas rupestres, que, conforme a autora, se constituem enquanto uma forma de imagem específica de sociedades pré-históricas. Então, aqui a gente tem uma foto do Boqueirão da Furada, né, é uma região bastante grande, para quem confia até um pouquinho mais a dimensão do tamanho dessa parede. Essa parte aqui de baixo é a parte de cavação, em que já foram encontrados objetos que permitem essa discussão sobre uma datação mais antiga, né, dos povos aqui nessa região. E toda essa parte, na verdade, ao longo de toda essa passarela, a gente consegue ter acesso
há várias pinturas rupestres que ficam colocadas nessa parede. E como eu disse no início da apresentação, a gente tem sofrido um problema com relação à vigilância, então não é difícil, né, nas últimas visitas em que eu estive lá, a gente percebeu, por exemplo, certa degradação, a gente foi, inclusive, matéria de mídia nacional, as pessoas estavam entrando dentro da Serra da Capivara e atirando contra essas pinturas para degradar mesmo, né? Então, só para um exemplo da parede, então a gente tem as rochas e a gente tem as pinturas colocadas, né, sobre essas rochas. A gente pode perceber nessa imagem uma alteração das cores. E hoje, ontem, né, revendo as minhas fotos ao longo de 10 anos, é bem perceptível essa degradação das pinturas, né? Elas estão ficando cada vez mais... A parede tem ficado um pouco mais branca, e acho que um trabalho como esse, ele também tem uma significação forte, até junto, né, com os trabalhos antropológicos que já vêm sendo feitos há muito tempo, para uma questão de memória mesmo, porque muito provavelmente a gente vai acabar perdendo essas pinturas, né, por falta de, eu não diria cuidado, mas por falta de condições para que elas sejam bem melhor tratadas. Assim, trago como recorte, dentre as literalmente infinitas possibilidades desse arquivo, pinturas rupestres que focalizam a caça, o sexo e o beijo. Que estão todas dispostas, né, no boqueirão da Pedra Furada. Quando olhamos para a materialidade, para essa materialidade, acreditamos ser possível dizer que há aqui um gesto de interpretação dos sujeitos pesquisadores das pinturas, meu, claro, inscritos na língua, interpelados no sujeito pela ideologia, resultando na forma sujeito histórica. Em nosso caso, o sujeito do capitalismo, que mergulhados em nossa experiência no mundo e determinados pela injunção de dar sentido, de significar-se no movimento histórico e socialmente situado, em meio às formulações próprias, a compreensão do que seja ser sujeito, dizem sua prática de linguagem do homem americano, ao enquadrá-las em uma classificação pautada pelos sentidos próprios da habilidade, né? Dizer que essas pinturas, por exemplo, representam caça, sexo e beijo, só é possível fazendo-as se adequarem a imagens socialmente constituídas sobre relações humanas, sobre as quais há um dizer sobre, né? Então, também tem esse movimento de análise dos pesquisadores que já trabalharam, e meu, inclusive, nessa separação das pinturas rupestres. Pensemos, então, a significação de caçar. Se recorremos aos sentidos dicionarizados, teremos as seguintes formulações: perseguir mais silvestres para aprisionar ou matar, seguir no encalço de alguém ou de algo, procurar insistentemente, catar, buscar um objeto, palavra, animal perdido, um emprego, uma solução, procurar para prender, perseguir o adversário com deslealdade. Em nossa sociedade, caçar está longe de algo que produz efeitos de sentido positivos. Olha-se para esse ato como algo em que há uma relação injusta entre o caçador e o caçado, como se caçar fosse algo que visasse apenas aprisionar, matar. Mas quando pensamos as pinturas em análise, bem como as centenas de outras calcadas nos paredões da serra, parece-nos possível dizer que os sentidos de caça estejam muito mais ligados à vida do que à morte. Os homens americanos se constituíam enquanto aqueles que caçavam para sobreviver. Caçar significava-lhes a possibilidade de viver, a possibilidade própria de ser. Além disso, ao retratar a caça, tanto de modo individual quanto em grupo, falece-se a noção de que aquilo é algo bom, algo permitido, algo correto, pois o homem, em sociedade, apenas faz coletivamente aquilo que é bem aceito. Então, aqui a gente tem 3 exemplos, né, eu alterei um pouco a cor para que ficasse mais claro mesmo, assim, as pinturas, né, para que as pinturas ficassem mais... A gente pode perceber nessa de baixo, na última aqui embaixo, um momento de caça individual,
e nas duas que estão mais acima, momentos de caça mais coletivos. E na maioria delas a gente tem cervídeos, né, sem os animais caçados. Nas pinturas de caça, observa-se a presença de antropomorfos, zoomorfos e artefatos utilizados. A representação de corpos do sujeito é tão variada que torna difícil a padronização como parâmetro de identificação. A forma do corpo pode ser redonda, oval, retangular ou filiforme, apresentando variações nos formatos das cabeças, que assim como os membros são finos, longos ou curtos. Então, nessas duas imagens, elas estão bem fraquinhas, mas a gente consegue perceber, se vocês olharem no canto esquerdo, a gente tem algumas marcações de homens, aqui em cima, 2, na verdade, um pouco mais gordinhos, assim, a gente veria, por exemplo, de forma um pouco mais ampliada, e do lado direito a gente já tem corpos mais filiformes, mais estreitos, né? Então a gente tem as marcações. A gente também pode usar, aqui eu recuperei uma estilização feita por Monzon 84, desses corpos dos sujeitos, né? A gente vê que há uma alteração nos tamanhos das cabeças, o tronco também passa a ser ou mais arredondado, mais alongado. Então, essas são formas de representação dos corpos dos sujeitos nas paredes da serra. Considerando os estudos de Monzon 84, Justaman 2020, bem como as nossas observações em loco, foi possível perceber que quanto às representações zoomórficas, os cervídeos, os tatus, felinos e emas são os mais correntes. Mas especificamente no Boqueirão da Pedra Furada, vemos a representação da caça individual de tatus e a busca coletiva por cervídeos e emas. Há de se representar também, de se ressaltar também o uso da tecnologia, dos instrumentos. Penso que no retrato da cena de caça há também uma forte relação com a noção de conhecimento, pois através das formas expressas por essa materialidade significante, o conhecimento, o uso de instrumentos desenvolvidos para o uso no combate, né, corpo a corpo, ou no arremesso, podendo ser perfurantes ou contundentes, os modos utilizados para caçar, o habitual da prática de caça estaria registrado, tornando-se parte de um imaginário coletivo sobre o que significaria caçar para estes homens. E por que não pensar que já havia nessas pinturas não só o registro do acontecimento, mas também a didatização de um conhecimento, de um saber. Aqui eu destaquei os círculos, se vocês olharem, a gente tem um antropomorfo em cima, né, com algo que a gente, assim, nos parece algo como uma vareta, alguma coisa nesse sentido, mas é um instrumento próprio da época, e na parte de baixo a gente tem alguns sujeitos com algo nas mãos também, que indicam esse uso de instrumentos para caça. Falar em sexo, né, então agora partindo para o segundo movimento de análise com relação às pinturas, falar em sexo ainda hoje, em pleno século XXI, coloca-se como um tabu. Para o discurso religioso, o sexo deve ser tomado como algo que tem como fim a reprodução. O gozo e a lascívia acabam ainda sendo moralmente julgados, o que, de certo modo, faz com que em nossa sociedade enuncie-se sobre sexo a partir da posição do proibido, daquilo que deve ser feito às escondidas. Por mais modernos que nos digamos, sujeitos de direito e deveres, ainda hoje, ouvimos comentários que nos fazem pensar como numa sociedade tão evoluída ainda se pode pensar assim. Quando observo a frequência com que as cenas de sexo são representadas por meio das pinturas rupestres, não posso deixar de pensar, por não haver um discurso do bem e do mal, do certo e do errado próprio ao discurso religioso, não há a castração da representação da significação dessa ocorrência tão cotidiana na vida do ser humano. É interessante observar que muitas das vezes em que o sexo é representado, há a quebra de ideais socialmente difundidos. Vejo um distanciamento da ordem atual.
daquilo que seria o semanticamente estável com relação ao sexo, atravessado pelo discurso religioso, homem e mulher maritalmente ligados, transando numa posição tradicional sem dar vazão à luxúria e à volúpia. Parece-me possível compreender, por meio dessas imagens, a não existência de interdito sobre sexo, a não existência da censura. O sexo é representado a três em diferentes posições, entre pessoas de sexos diferentes e do mesmo sexo, em ações de zoofismo e, quiçá, de pedofilia, embora sempre haja a marcação de, pelo menos, um elemento masculino por meio do falo, denotando que, desde os primórdios, a memória sobre homem é atravessada pela noção de virilidade. Não se percebe aqui a necessidade da folha usada por Adão no discurso de cunho católico para cobrir suas vergonhas, como diria Caminha. Para o homem americano, a diferença entre homem e mulher se materializa, por oposição, pela representação do falo, tanto ereto quanto em descanso, como algo natural, sem a forte relação com a noção de pudor que marca a sociedade atual, em que se questiona, por exemplo, uma mulher amamentar seu filho público por uma não aceitabilidade da relação com o seio desnudo dessa mulher. Por fim, chego à última imagem que gostaria de analisar hoje, a cena do beijo, única entre os muitos sítios arqueológicos conhecidos na Serra. Para mim, essa imagem fala demasiadamente, rompendo com todo o imaginário coletivo sobre o homem pré-histórico que nos foi criado pela escola, pela mídia, pois é comum, ao buscarmos pensar a relação homem-mulher nessa época, lembrarmos-nos da clássica cena do homem das cavernas puxando sua mulher pelos pelos. E aqui retomo Nicole Lohou, que aponta que há sempre o que se deve lembrar-se e esquecer, fazendo uma divisão daquilo que se deveria lembrar e o que se deveria esquecer para que a vida social e a história seguissem seu curso. Se em nosso imaginário funciona a imagem de um homem troglodita, na acepção coloquial da palavra, um homem grosseiro, um homem rude, observar essa cena no boqueirão da Pedra Furada permite-me compreender que os sentidos estabilizados sobre nossos antecessores os significam pelo olhar da barbárie, do não civilizado, do não polido, do sem trato, o que me parece amplamente desconstruído pela formulação dos sentidos desse beijo, a representação do afeto, do carinho, do amor, características que vão ser ligadas aos povos antecessores, como se essas representações só pudessem ganhar sentido em uma sociedade desenvolvida, escrita pela letra, pautada pelo saber científico, ordenada de acordo com os discursos jurídico, religioso, midiático e educacional. Enfim, muitos são os questionamentos, muitas são as inquietudes que ficam. São milhares as pinturas que me interrogam e produzem uma intensa vontade de me lançar à continuidade desses gestos analíticos. E só terminar, aqui o registro de uma das muitas visitas que eu fiz em que a Grace estava comigo em 2016, quando ela veio ao Piauí. Então, obrigada. Obrigada, Maraísa.